você só continua dando conselhos e tentando assim porque de alguma forma, em algum lugar na sua cabeça, isso parece a melhor coisa a ser feita naquela situação. É pelo menos a coisa que você mais confia, porque é isso que você faz. Então o seu cérebro, assim como o cérebro do alcoolista, e essa explicação vale para qualquer ser humano, e é interessante que você entenda o que eu vou te dizer agora, o cérebro humano, de alguém que bebe também faz isso, ele tenta economizar energia o máximo possível. Então ele tenta seguir padrões, não necessariamente os melhores, mas ele tenta automatizar padrões daquilo que já pareceu bom em algum momento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre por que o alcoolista não ouve os seus conselhos, por que uma pessoa que talvez beba de forma problemática, talvez quando você queira aconselhar ela a mudar isso ou avisar ela de que algo não está bem e você percebe que ela não está sacando isso, não está entendendo isso, essa pessoa tende a resistir, essa pessoa tende a não ouvir os seus conselhos, né, os seus alertas. E isso pode ser muito frustrante. Ao longo desse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece, como contornar isso para que você possa fazer essa pessoa que você ama se conscientizar por conta própria, ela começar a se dar conta de que ela tem que o álcool é um dos problemas que está acontecendo na vida dela e que é interessante para ela mesma mudar esse comportamento, certo? E aí nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por quê, como e o que fazer a respeito disso. Só para a gente começar, né, até o final do vídeo eu vou te explicar isso, mas você que está vendo esse vídeo na íntegra, me comenta aqui se você passou por isso, se você passa por isso, como é para você falar, dar conselhos, né? Se tem gente que tenta durante 20 anos, né, 10 anos e a pessoa não escuta, né? Você fala que está prejudicando os filhos ou que está fazendo mal para a família e a pessoa passa a ter várias justificativas do porquê ela segue bebendo daquela forma, ou porque não tem como mudar, ou porque ela já faz a parte dela e aí não vai mudar aquilo, que a vida só tem graça com bebida, e outro tipo de respostas que você talvez ouça, né? A respeito de ou que é para ela não faz mal, que ela não faz, e aí talvez ela comece a se comparar com outras pessoas que talvez ela pense que bebem mais do que ela e dizer que não, olha, eu não estou morando na rua, eu ainda não bebo todos os dias, então isso faz com que eu não tenha nenhum problema em absoluto. E talvez isso faça você se frustrar, se sentir que não é respeitado ou respeitada. E aí a relação vai começando a desgastar, essa pessoa vai bebendo cada vez mais e você começa a tentar aconselhar cada vez mais. E aí essa pessoa vai se afastando de você, vai começando a ficar um assunto, um tabu dentro de casa. E aí você começa a ficar mais estressada e a bebedeira vai piorando a cada vez mais, até o ponto de você se sentir impotente ou sem saída. Essa sensação, ela é incompreensível. Você se sentir impotente, você achar que essa pessoa não escuta os seus conselhos, só que ela está errada, é uma interpretação enganosa, é uma falta. Isso você só se sente assim porque você não entende alguns conceitos que eu vou te explicar, né, nesse vídeo de hoje, e no momento em que você entender o que eu vou te explicar, vai te ajudar muito a se sentir de uma forma diferente quando você se deparar com uma situação. Mas esse vai ser, talvez, se você está começando a me acompanhar agora, até coloca para mim para eu ter uma noção, né? Hashtag novato ou novata, se você está começando a me acompanhar agora. E hashtag veterano ou veterana, se você me acompanha há mais tempo. E se você é aluno ou aluna do meu curso online, o curso ACA, coloca para mim hashtag família ACA. Então, talvez, se você está começando a me acompanhar, você fique frustrado pensando, e se você entender o que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje, isso certamente vai começar a te abrir possibilidades de se sentir melhor já, de imediato. E se sentir melhor já nas próximas situações em que vir um impulso de dar um conselho da forma que você sempre deu. E eu quero a primeira coisa te dizer o seguinte, você só continua dando conselhos e tentando assim porque de alguma forma, em algum lugar na sua cabeça, isso parece a melhor coisa a ser feita naquela situação.
É pelo menos a coisa que você mais confia, porque é isso que você faz. Então o seu cérebro, assim como o cérebro do alcoolista, e essa explicação vale para qualquer ser humano, e é interessante que você entenda o que eu vou te dizer agora, o cérebro humano, de alguém que bebe também faz isso, ele tenta economizar energia o máximo possível. Então ele tenta seguir padrões, não necessariamente os melhores, mas ele tenta automatizar padrões daquilo que já pareceu bom em algum momento. Quer dizer, nós seres humanos temos uma tendência com a qual a gente tem que observar e de uma forma mais crítica a repetir padrões sem ter tanta avaliação crítica, a adotar certos comportamentos sem ter muita avaliação crítica, né? E para mudar depois é mais difícil abandonar esse hábito, né? Porque o hábito de aconselhar, por mais que eu vou te explicar ao longo desse vídeo o porquê, como é que vai fazer sentido, você também vai passar por uma etapa em que você vai precisar, primeiro, entender o que é necessário, nesse vídeo, por exemplo, os conselhos, e posteriormente você vai aprender como gerenciar isso na sua vida real, e a sua mente vai ter momentos de estresse em que vai te dizer que não, que é para você continuar fazendo da mesma forma de antes. Então, eu já te digo isso, já te adianto isso para você entender que é o método ACA, né, que é o que eu ensino, é a forma que eu organizei o conhecimento de uma forma didática e aplicável para você fazer quem você ama parar de beber, ele é um treinamento de habilidades. E uma habilidade que você vai treinar que vai te levar, né, a partir dessa habilidade sua no relacionamento, seguindo o método ACA, você vai levar a pessoa que você ama a ter interesse em parar de beber e ter comprometimento com a própria sobriedade. Isso faz a pessoa ou ouvir conselhos ou até mesmo nem precisar de conselhos. Porque uma pessoa que está interessada e comprometida em parar de beber, o que ela faz? Ela dá um jeito, ela busca informações, ela se abre para ideias que ela precisa que vão levar ela para o objetivo, que é, nesse caso que eu estou falando, parar de beber. Então, o que acontece? Você vai perceber que esse desenvolvimento de habilidades vai passar por estágios em que você também vai precisar aumentar o seu repertório, né? O que significa isso? Aumentar o repertório de comportamentos quer dizer você ser capaz de adaptar o seu comportamento ao seu objetivo. Às vezes a gente quer o contrário, né? Eu quero que simplesmente o meu objetivo caia no meu colo. É natural, nosso cérebro quer economizar energia, mas aí que entra a nossa sabedoria, a nossa maturidade, que é perceber que para ter um objetivo nós precisamos adaptar o nosso comportamento para estar alinhado àquele objetivo. Então, se você seguir repetindo o que você sempre fez, você vai manter as coisas como sempre estiveram. Para ter coisas diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. E perceba, eu estou fazendo essa introdução porque é para te preparar para ouvir o que eu vou te explicar em seguida. Porque eu sei que nesse momento, nesse vídeo, eu vou parecer para você, como talvez eu já estou parecendo, muito contraintuitivo. Tem coisas para fazer quem você ama parar de beber que são absolutamente contraintuitivas. Que aquilo que parece, mas faz sentido isso, é o oposto do que você tem que fazer. Tem coisas realmente que não tem como adivinhar, que são fruto da tecnologia. O que é tecnologia? É o conhecimento humano que vai sendo avançado e trazendo ferramentas para que a gente possa obter resultados que talvez em outros momentos não fossem algo possível. Então é o seguinte, o problema não é que o alcoolista não escuta os seus conselhos. Não é esse o problema. O problema são dois. O primeiro o conselho não necessariamente é uma arma tão poderosa quanto aquilo que você acredita. A gente foi criado para pensar que foram conselhos que mudaram muito as coisas da nossa vida ou da vida de alguém que a gente ama. Vai criar um filho? Eu quero aconselhar o meu filho de tudo. E tem coisas diferentes. Uma coisa é você dar uma opinião, uma coisa é você compartilhar pensamentos e experiências e você fornecer informações, mas o que eu estou chamando aqui de conselho é uma atitude diferente, é uma atitude em que você diz algo que para você é melhor, você acha que é melhor, você talvez até tenha muito embasamento para dizer que aquela orientação sua é melhor, do tipo, não dirija depois de beber.
Não exagere na bebida. Você olha e pensa, isso parece razoável, só que esse tipo de conselho, existem evidências científicas muito claras mostrando que são muito pouco ou nada eficazes. São muito pouco eficazes como medida de mudança de comportamento. Por várias razões que têm a ver com o ser humano e muito mais para quem tem alcoolismo. Eu vou começar explicando razões do porquê um ser humano médio não lida bem, não se beneficia tanto de conselhos diretos. Apesar de ser uma coisa que a gente aprende errado e executa errado se não para pensar. Uma pessoa média, mesmo que não tenha um problema com álcool, ela tem princípios psicológicos, o drive dela, a mente dela já nasceu com certas predisposições que levam ela a ter uma vida, né? Certas coisas quase que são reflexos. E alguns desses reflexos, ou quase que reflexos, instintos, são para manter a vida. Um deles, você pode discutir sobre isso, mas ele existe, é o instinto de liberdade. Uma pessoa tende a resistir a ideias que são oferecidas como uma restrição da sua liberdade. Nós temos uma dor muito grande, desde o nosso nascimento, é uma coisa humana, de querer preservar recursos, preservar as coisas, preservar a vida. A ideia de perder coisas mexe com o ser humano. Perder uma coisa que é importante para mim, e a liberdade tem muito a ver com isso. Então, quando você tenta ter razão, você faz com que a pessoa que você ama resista, porque isso faz ela sentir que ela está tendo a liberdade dela talvez ameaçada. Né? Historicamente, muitas pessoas já perderam sua vida em nome de a ideia de liberdade. Sendo que a liberdade é um conceito bem mais complexo, mas nós temos essa atração pela liberdade, por não perder nada. E aí se criam problemas com a ilusão da liberdade. Outra coisa que o nome disso, a gente pode chamar isso de o princípio psicológico da reatância. Ou, em outras palavras, a gente pode usar essa mesma explicação dentro de outra teoria muito validada cientificamente, que é a teoria da autodeterminação. Que são teorias que explicam, por exemplo, alguns segredos que eram guardados a 7 chaves. O que faz uma pessoa mudar um comportamento? Para o seu próprio bem. E algumas dessas respostas a gente encontra na ciência, como, por exemplo, o princípio da reatância psicológica. Né? A gente tem que respeitar isso para não colocar tudo a perder na mudança que a gente quer provocar em alguém. E a teoria da autodeterminação, que mostra alguns elementos, como a liberdade, a sensação de autonomia. Então, por mais que você vá fazer quem você ama parar de beber, mesmo que hoje essa pessoa não queira, no caminho é muito importante que você se preocupe com a ênfase, a liberdade do outro. O que eu estou dizendo aqui, eu vou tentar ser mais claro possível. Guarda isso aqui que eu vou te dizer agora. Pera aí, presta atenção. Você que está aí fazendo outra coisa, olha aqui para mim. O que eu estou te dizendo é mais importante você respeitar a sensação de autonomia e liberdade do outro do que você repetir informações que você já falou 1000 vezes. Não é a repetição da 28ª vez que vai fazer a diferença. Pelo contrário, quanto mais você já disse, quantas vezes, para e pensa, quantas vezes você já deu certo conselho. Filho, volta mais cedo para casa. Olha, meu marido, você vai destruir a sua vida desse jeito. Olha, minha mãe, meu pai. Quantas vezes você já disse isso? Eu sei, eu não estou querendo julgar você, dizendo, olha, meu Deus, como você é uma pessoa horrorosa. Não, é natural, você só faz isso porque você, na sua cabeça, de alguma forma, tem uma hierarquia do que é importante. E muitas vezes, a ideia da liberdade, da autonomia, parece menos importante do que eu dizer aquilo que eu estou com vontade de dizer. E se você está entendendo o que eu estou dizendo, você já percebeu um desafio. Tá bom, Vitor, então, eu estou entendendo, tá começando a entender, né? Está avançando, vamos com calma, tem que ir por partes, senão você vai se perder. E esse conteúdo é para você, não é para mim. Então veja, não adianta eu despejar para você 1 milhão de coisas que eu sei que você quer saber agora. Quando você tem que entender uma coisa, senão você vai sair de cada vídeo, você vai sair de cada aula confusa.
E a confusão faz você perder tempo. Então, se você está entendendo, e presta atenção em uma coisa por vez. Ah, já sei isso que você está falando, Vitor, mas incorpora. Isso não é tão simples assim. Por mais que pareça, é simples, mas não é fácil. Então é importante você entrar em contato com isso, e se você entendeu, você já está começando a pensar. Se você já está projetando isso no seu dia a dia, como aplicar isso no seu dia a dia, né? de respeitar mais a autonomia. E eu já vou explicar melhor o que significa isso, para você entender mais claramente ainda. Mas se você já começou a entender, eu sei, para muita gente, já vem aquela coisa, poxa, Vitor, meu Deus, se você não veio ainda, você vai, na hora de colocar em prática, você vai sentir. Meu Deus, vai dar vontade de aconselhar. Vai dar vontade de repetir. Vai vir na sua cabeça uma ideia de que, olha, agora, pela 5.000 vezes é o número que vai fazer a pessoa me ouvir. Na verdade, muitas vezes você, tanto quanto o alcoolista bebe e procura o álcool como uma forma de resolver sentimentos ou lidar com situações, desde tédio até desejo de beber, você também, de alguma forma ou de outra, talvez esteja presa no ciclo do alcoolismo e fique presa com ímpetos, com desejos, com anseios por repetir coisas que você talvez até já saiba que estão erradas, mas você repete para aliviar uma sensação de conforto que dá quando você segue repetindo a mesma coisa. O cérebro gosta de padrão, de repetição. Então, no dia a dia, no início, você vai precisar ter muita consciência do que eu estou dizendo para você não, de repente, começar a resistir àquilo que vai te ajudar. Porque vai ser desconfortável, você talvez comece a pensar coisas do tipo, Vitor, mas eu vou respeitar, eu não vou dar conselhos, eu vou explicar como fazer ele ouvir conselhos, eu vou explicar, mas não é bem do jeito que você está imaginando, mas eu preciso preparar isso para você. É que você acha, e quando a gente para falar dessa forma, pode parecer ridículo, mas é natural, porque pode parecer ridículo, porque na verdade esse não é um comportamento pensado, ele é uma reação que você tem automática. E aí quando eu chamo a sua atenção para isso, aí você olha e pensa, eita, peraí, talvez não faça sentido eu repetir dessa forma. Aí dá um clique, aí dá um insight. Aí você começa a se dar conta que a gente vai começando a tirar do automático aquilo que é errado. E colocando no automático aquilo que vai te ajudar. A troca é o processo que gasta energia. Essa troca para colocar no automático aquilo que é correto, que é o objetivo. Então, você vai precisar entender que o problema não é que ele não te escuta. O problema é que a forma com a qual você está apresentando as informações, ela não está sendo adequada. E é um exercício de humildade isso. Eu falei numa outra live que um dos princípios, um dos passos importantes para você fazer quem você é uma parar de beber é você entender a sua fragilidade e estar aberto para coisas novas. Entender, por exemplo, que se você fica aconselhando, pô, Vitor, então eu não sei. Eu quero despertar isso em você, e por isso que eu estou falando tanto assim dessa parte ainda, e eu já vou avançar, porque nada que eu vou falar a partir daqui você vai entender se você estiver fechado para a ideia de que não se abrir para a possibilidade de refletir sobre aquilo que eu estou te dizendo agora. Porque a ansiedade faz com que a gente ignore a consequência daquilo que a gente está fazendo. O estresse, às vezes, leva a gente a ignorar o resultado daquilo que eu estou fazendo. Aí eu começo a agir só para aliviar o meu estresse. Sigo aconselhando, sigo ignorando, vou lá, escuto o Vitor falar aquilo, eu começo a perceber que eu não sei tudo ainda. Isso me incomoda, eu fecho o vídeo, eu vou embora, eu fujo das situações que me incomodam. Me sinto muito ofendido quando eu vejo uma coisa que não é bem aquilo que eu achei que eu sabia. Quando na verdade você perceber que se você faz isso, você está fazendo tal qual o alcoolista. Tal qual a pessoa que você quer que ouça os seus conselhos. Isso é absolutamente humano. Ter dificuldade de ouvir um conselho é humano. Exige um processo de maturidade que, se você estiver pronta para ouvir conselho sobre um problema que você quer resolver, você está evoluindo na maturidade, para você poder selecionar o que serve para você e o que não serve. Aí vem outro processo que te ajuda muito, ajuda você a fazer o outro ouvir seus conselhos, é você parecer aos olhos do outro, e isso é uma coisa que se conquista como uma pessoa confiável. Confiável no sentido de, olha, essa pessoa vai falar comigo, a minha sensação ao falar com ela não é de disputa. Perceba, pensa só.
A pessoa que você ama, vamos pensar o cenário, ela está errada. Vamos imaginar que ela está errada. Vamos levar essa hipótese. Ela está errada, ela está fazendo muitas coisas erradas. E aí, a cada erro que ela comete, ou a maior parte deles, você vai lá e dá um conselho. Você vai lá e dá um sermão. Você vai lá e dá uma palestra. Você vai lá e tenta de toda forma explicar para a pessoa por que ela está errada. Como é que você acha que ela vai se sentir quando ouvir ou quando vê que você está ligando ou quando te vê chegando para conversar? Como é que você acha que uma pessoa se sente quando, sei lá, chega alguém e fala: então, estamos precisando conversar, eu tenho coisas para te dizer. Opa, essa tensão gera uma outra coisa humana que é o seguinte: essa tensão que se gera no relacionamento, que começa pelo seu estresse, e aí o seu estresse junto com a falta de conhecimento, porque você ouve conselhos errados ou não aprende sobre isso em lugar nenhum, faz com que você aumente esse estresse executando um comportamento que só piora as coisas, que é aconselhar, repetir e palestrar. E essa ansiedade, você quer resolver, você precisa de uma vazão para aquilo, você precisa resolver, você não dá para engolir aquilo no seco, você quer tirar do seu peito. Só que o que acontece? Esse estresse que você descarrega sem se preocupar com a consequência ou sem ter condições de avaliar a consequência daquilo, gera um estresse na pessoa que você está dando o conselho, né? Na pessoa que você quer que escute você, quer que pense, você quer que ela reflita sobre o jeito que ela está bebendo. Você quer que ela pare a considerar outras possibilidades sobre aquilo que ela acredita. Só que nesse momento, a parte do cérebro dela que precisa fazer isso se chama córtex pré-frontal, é atrás da testa. É uma parte do cérebro que é responsável por esse processo de pensamento e reflexão que você deseja, de tomada de consciência. Só tem um probleminha. Essa parte do cérebro, ela compete em relação energética no cérebro com o sistema das emoções, com o sistema de recompensa cerebral, ou, em outras palavras, o sistema límbico. O que eu quero dizer? Escuta aqui. O estresse, a sensação de que a liberdade está sendo ameaçada, sequestra a capacidade de reflexão do cérebro. E aí essa pessoa, ao invés dela pensar e refletir e considerar outra ideia, que é o que você gostaria, ela pula, porque quando a informação chega pelo ouvido e ela ativa o centro do estresse, que é a amígdala, mais especificamente, isso, olha só, tira a capacidade dela de refletir, ela começa a ficar burra. Eu peço licença para usar essa palavra feia para ser didático, tá? Não quero, na minha ideia não é ser ofensivo, mas é trazer didática. Uma pessoa sem o córtex pré-frontal, ela fica burra. Ela não consegue pensar direito, ela toma decisões estúpidas, que ela própria consideraria estúpidas. Que é tipo a gente quando tá com muita raiva e resolve agir naquele momento. Aí depois a gente olha para, putz, não precisava ter feito aquilo daquele jeito. Você ativa esse sistema com conselhos o tempo todo. E se a gente vai observar como o cérebro funciona, até aqui pessoa comum, qualquer um. A partir de agora eu vou falar um pouco mais sobre quando alguém bebe demais mesmo. Se você tá certo ou tá certa e a pessoa que você ama realmente bebe demais, executar esse comportamento de aconselhar piora tudo muito mais. Porque esse mesmo centro que tira a capacidade de refletir, ele está ligado a uma coisa que tecnicamente a gente chama de fissura. O nome técnico é fissura, que é o intenso desejo de beber. Olha só que doideira, né? Você sabia disso? Olha só que coisa, viu? Você tinha noção disso? Quando a gente ativa o centro do estresse no cérebro, que é a amígdala, começa por ali, né? O circuito da luta ou fuga, a gente ativa uma série de descargas e mudanças no cérebro para que fazem a pessoa refletir menos, agir mais. Se ela bebe, o cérebro dela foi acostumado a trabalhar de uma forma um pouco diferente em algumas partes. Essa é uma delas. Então eu ativo com conselho, olha só. E eu aumento o desejo da pessoa de beber, eu aumento a impulsividade dela relacionada a beber e eu reduzo, eu trago para ela um gatilho. Quer dizer, ela começa a associar a ideia de pensar sobre parar de beber a uma coisa negativa, a uma coisa horrorosa, a uma coisa muito frustrante. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar mais resistente do que estava antes. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Você consegue perceber? Então, olha as coisas que você vive
E eu quero que você olhe desse ponto de vista. Se você quiser ir para a técnica, você acha inúmeros artigos sobre isso, tá? Mas o ponto não é esse agora, eu quero te trazer conhecimento prático do dia a dia, real. Eu quero que você possa olhar para a sua realidade e enxergar coisas que antes você não enxergava. Você consegue observar que quando você dá um conselho, putz, a pessoa fica meio... Pô, ela se repete, fala umas coisas que não dá para acreditar às vezes, e ela fica habilidosa em fazer isso. Começa a te irritar às vezes. Começa talvez até te provocar de volta. Daí você fala, por que essa pessoa está me provocando? Eu estou dando um conselho para ela. Olha a perspectiva de cada um. Você tá dando um conselho. Parece uma loucura o outro começar a reagir dessa forma. Por que esse assunto é tão sensível, tão proibido? E aí o que acontece? É natural. E por que a pessoa aconselha? Porque a gente, naturalmente, assim você sendo um ser humano, ainda mais no começo desse processo de aprender sobre como fazer quem você ama parar de beber, você pode cair em várias armadilhas. O conselho desse jeito, repetido, é muito nocivo, é um veneno. Que se você não tira isso, o resto não anda tão bem. Ah, Vitor, eu fiz de tudo, mas você deixou lá todo esse conselho frustra, esse conselho estimula o cérebro a resistir à ideia de parar de beber. Você sem perceber está sendo uma âncora numa coisa que você quer que mude. Você não consegue segurar a língua? É difícil, eu sei, eu estou brincando com você, mas eu sei que é difícil. Só que é muito mais difícil se você não entende por que é importante fazer isso. Se você não entende mais profundamente qual a consequência disso que você está fazendo. E eu quero que você perceba o seguinte, e o método ACA ele tem a ver com isso. E eu acho que essa é uma das grandes diferenças do método ACA para qualquer outra coisa que eu conheço para familiares de alcoolistas. O método ACA ele não é um conjunto de regras rígidas, fixas, que você tem que fazer exatamente dessa forma. Não. O método ACA, que para você fazer quem você ama parar de beber, ele é um conjunto de fundamentos em que você passa a entender os caminhos que existem e, acima de tudo, as consequências daquilo que você faz. Porque daí você consegue saber exatamente como fazer e saber aonde melhorar para você evoluir e fazer a pessoa que você ama querer parar de beber e se comprometer com a sobriedade. E aí, tendo essa consciência mais clara, essa noção, é como se você tivesse o gabarito da prova. Aí você escolhe se você vai acertar ou errar. Porque você sabe a resposta. E aí você vai conseguindo evoluir no desenvolvimento dessas habilidades, tendo essa clareza e não ficando mais dependente eu vou mandar esse vídeo lá pro meu alcoolista. Ah, nossa, eu quero mandar esse vídeo pro meu marido. Sim, pro seu marido. Claro. Quem é que não quer que os outros resolvam nossos problemas? Vitor, mas o problema é dele. Ok, mas é um problema seu também. Se dói em você, é seu. E daí, quando eu quero terceirizar, eu jogo no colo do outro o problema. Ah, eu quero jogar tudo pra ele. Eu fico mandando coisas pra ele. Ah, eu vi um vídeo do Vitor lá, vou mandar pra ele. O que vai acontecer? Vai gerar ranço. Porque gera ranço, quer dizer o quê? Gera uma frustração. Gera uma sensação de, você está jogando mais um problema nas minhas costas. Ah, mas o problema é seu, ok. Mas como que você acha que uma pessoa faz mais as coisas com mais força, com mais garra, com mais vontade? Quando ela sente um espírito colaborativo. Quando ela percebe, e tem momentos em que vai ter pressão, sim. Não é o momento de eu falar isso, mas vai ter outra live que eu vou falar sobre como aumentar a pressão sem quebrar. Como aumentar a pressão em direção de mudança sem paralisar. Como você levar o alcoolista a ter uma pressão mais forte sem você precisar, da maior parte das vezes, falar uma palavra. No ACA, né, no método ACA, a gente tem um dos pilares mais importantes é a comunicação. Mas muita gente que começa a entender sobre isso se frustra porque percebe que a maior parte das coisas que você acha que você tem que falar, elas só te atrapalham. Mas como é que eu falo nessa hora? Vou te dar um exemplo. Um erro muito comum, que não interessa como você vai fazer o conselho, não vai adiantar. Vai ser negativo, vai ser uma loucura fazer isso, mas a maioria faz. Vamos ver se você faz? Você quer lá que a pessoa que você ama te escute sobre o jeito que ela bebe. Você quer que ela se dê conta, que ela tenha noção do que ela está fazendo e passe a ser mais responsável, se cuidar mais,
assumir mais e corresponder aos papéis que são esperados dela, na família, no relacionamento, no que quer que seja. E aí você vai lá e você pega essa pessoa para conversar, ou você dá corda numa conversa depois que essa pessoa bebeu. Essa pessoa bebe, fala um monte de besteira, aí provoca você. Você vai lá e fica conversando com a pessoa, e fica aconselhando a pessoa. Aí fala, mas Vitor, o que eu falo nessas horas, Vitor? Você tá, não faz, é loucura, eu sei. É que você não percebeu, eu quero te apontar para você perceber. Mas se a pessoa bebeu, por natureza, não é um bom momento para você ficar conversando sobre nada. Não é um bom momento para tentar convencer ou tentar argumentar nada. Porque não é um momento, né? Por natureza você está vendo que a pessoa bebe demais porque aquilo atrapalha. E atrapalha o funcionamento cerebral. Tá entendendo? Aí o que acontece? A pessoa que dá conselhos, e quando ela começa a entender isso, a maioria continua dando conselhos porque quer o melhor para o seu familiar. Você quer o melhor, às vezes um pai, uma mãe fica dando conselho para o filho, muitas vezes porque quer o melhor, mas nem sempre. E eu quero que você perceba isso. Ah, meu filho está bebendo demais. Beleza, você quer que ele melhore. E eu acho que esse, ao final das contas, é isso que um bom pai, uma boa mãe quer. Mas existem alguns sinais que podem levar você a perceber que você está sendo uma pessoa tóxica, que você está sendo uma pessoa nociva, que você está sendo parte do problema. Que é o quê? Que é depois, primeiro, é você não ter interesse em saber sobre como resolver aquilo. Por exemplo, você tem o seu familiar, ele tem alcoolismo, você quer que ele pare, mas você não está disposto a aprender nada. Você quer fazer sempre tudo do seu jeito e você acha que você está certo. E aí você fica repetindo conselhos. E você não tem nem curiosidade de saber. Você aprende e faz de qualquer jeito. Você está demonstrando para o seu familiar que bebe demais, você está dando uma clara impressão, uma clara notícia de que aquilo, parar de beber, é uma coisa qualquer. É uma coisa sem importância. Porque se fosse importante, você daria um jeito de buscar informação e se qualificar, entender como lidar com aquilo, né? Imagina que começa a dar mofo na parede da sua casa. Você pode ficar pintando a parede 1000 vezes, mas se você não fizer algo de verdade, buscar entender o que está acontecendo ali, o mofo vai voltar. E se você não tem interesse em resolver aquilo, você vai ter que se acostumar a ficar pintando a parede. E pintar a parede é uma coisa, né? Agora, ver a vida da pessoa que você diz que ama se destruir e levar isso na brincadeira, né? Repetir com arrogância as coisas que você acha que está certo, e daí quando não funciona você apontar o dedo para o outro, é um problema. Então a primeira coisa para você perceber se você está sendo tóxico é você perceber, olha, eu estou buscando esse conhecimento, ou eu estou sendo arrogante achando que eu sei de tudo, eu vou lá, não tenho resultado e continuo repetindo a mesma coisa porque eu não estou nem aí no fim das contas. É uma mentira que eu conto para mim, que eu estou vivendo de aparência. É duro o que eu estou dizendo, mas para e pensa. E aí a pessoa passa por isso. Então quando a pessoa começa a entender aquilo que eu estou explicando, e agora você continua fazendo a mesma coisa, rejeitando qualquer possibilidade diferente, mesmo colhendo um resultado horroroso, significa que você só está pensando em você. Significa que você está pouco se lixando para o que vai acontecer com o outro, e isso é perceptível, qualquer um sente isso. Que você está se lixando para como que aquilo vai afetar o outro, sobre uma máscara, sobre uma falsa impressão que qualquer um percebe, que você não se importa de verdade. Você se importa muito mais com a imagem que você vai parecer. Ah, eu quero que todos percebam como eu sou a pessoa certa, então eu vou lá e eu continuo aconselhando meu filho, ou minha mãe, meu pai, porque eu gosto de me sentir, e é natural, eu entendo, é um instinto humano natural, todo mundo quer se sentir bem, quer se sentir importante, quer se sentir correto. Só que a diferença entre quem consegue um objetivo e quem continua se ferrando e vendo a pessoa que ama se destruindo, é quem é capaz de ter a humildade de olhar para aquilo que não está legal e em si se abrir para ver aquilo que eu poderia melhorar, de verdade. Isso é desconfortável, porque mudanças reais passam por um período de desconforto, é uma readaptação.
e você passar a perceber, ó, beleza, eu vou ter que lidar com a pessoa mais difícil no caminho de fazer quem ama parar de beber, que sou eu. Você vai perceber que a maioria não faz isso. A maioria não tá nem aí no fundo. A maioria só tem aparência, gosta de usar a aparência. Porque, e muitas vezes não é necessariamente por mal, é porque no fundo essa pessoa não se conecta de verdade. Ela vive num mundo de ilusão. E eu estou dizendo isso para você porque talvez isso possa estar acontecendo com você, e esse mundo de ilusão, ele é muito doloroso e solitário à noite, quando você deita a cabeça no travesseiro. Porque no fundo tem um lado seu que não é bobo, que pensa, puxa, eu não queria que isso estivesse acontecendo. Né? Então é bom você perceber ao seu redor quem que você pode contar para te ajudar e quem não pode te ajudar nesse momento. Né? Tem pessoas que parecem que querem te ajudar a fazer a pessoa que você ama parar de beber, mas que na prática não são elas que vão te ajudar. E no começo, enquanto você está começando essa jornada, é mais interessante você se aliar com pessoas que estão nessa jornada. Às vezes uma pessoa estranha que você não conhece da internet pode te dar mais apoio do que um parente. Quantas vezes isso pode acontecer, né? Então é o seguinte, se você quer que a pessoa que te ouça, você tem que entender o seguinte, o conselho não pode virar uma disputa de poder. O outro, e isso não depende só de você, se você quer passar uma informação para o outro, você precisa estar dosando entre aquilo que você fala e aquilo que você escuta. E você levar em consideração o que você escuta. Olha, isso que eu estou te dizendo agora é um grande segredo. Que se você pegar essa sacada, já a partir de hoje já vai começar a te dar uma clareza muito maior. Então, a partir de agora, quando você for conversar, principalmente quando for algo mais sensível, eu quero que você observe aquilo que você fala, falando com mais consciência. Fala e escuta a reação do outro. E tenta buscar uma postura de curiosidade. Não tenta fechar a cabeça com assim, ó, a pessoa reage daquela forma, você já automaticamente já responde, já irritado. Calma. A hora que você falar algo e o outro reagiu de uma forma que já foi mais fechada, para e olha, opa, deixa eu entender. Curiosidade. O que levou você a responder isso para mim? Curiosidade. Isso aí não é julgamento, é curiosidade. Deixa eu entender, como se você não soubesse nada sobre nada. Deixa eu entender. Deixa eu me abrir a minha mente de preconceito e tentar entender por que você me respondeu dessa forma? Por qual razão? E a pessoa, muitas vezes, ela te diz... Fala, olha, porque eu me sinto pressionado. Olha, porque eu me sinto incomodado. E aí você escuta uma coisa bem diferente se você está no automático. Você escuta, você é um idiota, eu não respeito você. Quando na verdade não era sobre isso. Quando na verdade os dois estão entendendo coisas muito diferentes. Porque o conselho, ele precisa ter um formato para você dar ele. Por exemplo, no curso ACA, a gente tem uma parte do módulo de comunicação, ele é feito através do judô psicológico. O que é judô psicológico? É um jeito de você usar as palavras para gerar interesse e comprometimento no outro na mudança. E o judô psicológico ele é muito mais sobre articular a comunicação e fazer perguntas certas na hora certa, o momento de falar, o momento de se calar. É um judô psicológico porque você usa a resistência a seu favor. E você vai avançando pelos pontos em que não tem resistência e vai abrindo caminhos. E o judô psicológico tem duas fases. A primeira fase é para usar para aquelas pessoas que estão resistentes à mudança, que não querem parar de beber e estão resistentes. Não quero nem pensar em parar de beber, sai fora, esquece. Judô psicológico da fase 1. Quando a pessoa já quer parar de beber, ela já demonstra isso, ela está nos estágios mais avançados da mudança, que já está tendo avanços, já está se movimentando, já está tendo mais resultados, já está demonstrando comprometimento, aí o judô psicológico é da fase 2. É só então que eu começo a pensar com cautela sobre, não é bem conselho, mas é sobre ajudar a pensar sobre soluções, compartilhar as minhas ideias de uma forma respeitosa. Conselho é tipo comida.
Eu nunca vou esquecer uma frase de um amigo meu que ele dizia o seguinte, que na família dele, eu acho que era o avô dele, repetia a seguinte frase, que é muito real e vale para vários aspectos da vida. O melhor tempero para comida é a fome. Então, para você fazer quem você é uma parar de beber, você precisa dosar aquilo que você faz e aquilo que você deixa a ansiedade numa temperatura X, para o lado positivo. Então, ao invés de chegar e já saciar com todas as respostas, por exemplo, se eu fizesse esse vídeo aqui, essa live que você está me assistindo, se você está assistindo ela inteira, já faz mais de... Quanto tempo você está me assistindo aqui? Mais de meia hora. Se eu chegasse aqui e simplesmente falasse, ó, conselho não presta, isso mexe com o cérebro, não sei o quê, para com esse negócio aí, tá? Porque isso aí vai te atrapalhar. Fechou, tchau. Você não absorve coisa nenhuma. Você vai olhar e falar, que nada a ver isso aí, e não muda nada na sua vida. Porque é uma coisa fraca. Você precisa entender que o conselho ele precisa ser articulado de uma forma que faça o outro absorver. Isso é comunicação básica. Básica de todo relacionamento. Você fala e percebe se o outro ouviu. E se o outro não ouviu, isso é um problema na forma também que eu falei. No alcoolismo, isso se intensifica em 1000 vezes. Principalmente quando o assunto é álcool. É como se fosse desarmar uma armadilha. Sabe, uma ratoeira? Se você chega de qualquer jeito desarmar uma ratoeira, ela pega o seu dedo. Agora, se você faz da forma correta, você tira com facilidade. Um pequeno truque aqui, um pequeno truque ali, pá, você tira com facilidade, você desarma ela com facilidade. Tá entendendo? Então o conselho ele tem que ser feito com estratégia. Ele tem que ser feito respeitando o momento motivacional do outro. Tem momento que conselho para o alcoolista é a última coisa que você vai dar. E eu vou te dizer uma dica direta, já prática, para você já começar a aplicar. Por exemplo, se existirem, tá? Pega e adapta isso para outros cenários que não... Hoje eu não consigo falar todos os cenários. Você vai ter que começar a exercitar, pegar um exemplo e adaptar a sua situação também. Tem outros momentos que a gente vai a fundo em todas as situações. No curso ACA a gente abre possibilidade de poder falar sobre todas também. Mas pega esse exemplo aqui, de uma aluna minha. O marido dela, ó, veja como parece nada. O marido dela, final de semana, ele acordava e às vezes ele reclamava assim, puxa, eu tô com uma dor de cabeça, tô com enjoo, não tô me sentindo com sono hoje. Ficava reclamando pra ela. Ela fazia o quê? O que você faz? Já aconteceu com você uma situação assim? Nem pensa, né? Nem pensa, vai direto. Pá! Vai lá e fala, mas claro, você bebeu ontem, né? Você encheu a cara ontem, né? Não para de beber. Parece um trem desgovernado. Comece. Mas se você não bebesse... Mas vamos lá tomar um remédio, ó, eu vou lá comprar um remédio pra você. Eu vou fazer um chá. Não, vou fazer uma sopa. Não, vou fazer não sei o quê. 1001, meu Deus, 1001 conselhos, solução, não sei o que, você quer ver aquela coisa acontecendo. E talvez você não perceba que esse intervalo entre o leve desconforto, aquele leve desconforto que ele expressou para ela, esse leve desconforto, ele precisa, esse intervalo entre a resposta dela e o leve desconforto, ele tem um poder tão grande. Não é você não falar nada, mas você pode nesse momento, demonstra interesse, estimula. E aí, mas o que você acha? É muito ruim? Muito ruim isso? Mas não sei o que está causando isso. Aí você, olha só uma resposta possível. Pois é, também não. Pois é, também não sei. O que você acha que é? Joga de volta. Essa dúvida, que é como se fosse um gancho, que joga para você e te provoca a responder. Coisas que a pessoa já sabe. Ele já sabe o que é, só que quando ele coloca a ansiedade em você e você pega e executa, aí você alivia a ansiedade dos dois. E pronto, ninguém pensa mais sobre isso. Então, uma hora dessas, ela fez isso. Ela começou a não responder mais do jeito que respondia. Porque não é uma coisa grave nem nada, é uma coisa que, é um desconforto dele. Ela não pegou e rejeitou ele. Falou, viu, seu idiota, você fica bebendo aí e dá nisso. Não, o que é que você acha? Nos primeiros dias, ele, não sei. E aos poucos, junto com outras mudanças, ele começou a falar, pois é, eu acho que eu exagerei na bebida ontem. Ela olhou e falou assim, meu Deus, Vitor, eu nunca vi esse cara falando isso antes.
Mas, poxa, não dava tempo, né? Não tinha tempo. Porque essa coisa era retirada. Era uma resposta muito rápida em cima de um desconforto que era importante naquela hora. Na moral, você, mas o que é? Mas na moral, não é assim, pressionando e dando a entender. Porque qualquer um percebe, você consegue entender, né? Qualquer um percebe, você tá inferindo, mas o que é que você acha que é, né? Faz quase sinal. Não, é na moral, tranquilo, natural, como se fosse um assunto do, choveu hoje, né? Choveu, pois é. Você viu que pintaram a parede lá da prefeitura? Pois é, por que será? Leve, solto, desapego. Comprometimento, mas desapego. É assim que eu vou colocando a percepção do outro de que, e é suave, você não vira o inimigo, mas, perceba como uma pequena coisa que começa a fazer o quê? Começa a fazer o outro a se dar conta de que, é razoável. Olha a ideia que fica sem você falar uma palavra. É razoável que eu pense sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida. É razoável que eu pense e que se eu não pensar, fica aquele desconforto. É uma coisa que pode parecer tão pequena, mas quando você junta com outras, tem um poder gigantesco de arrastar a pessoa para um funcionamento mental em que ela começa a buscar pensar sobre as coisas que estão acontecendo com ela. E aí, é óbvio, você já viu 1000 vezes, é claro para você que o álcool é um problema. Só que a pessoa não se dá conta porque o álcool e o jeito que é conversado com a pessoa faz ela pensar menos. Então tá entendendo como é que é a parada para você realmente fazer a pessoa escutar os seus conselhos? São mudanças comportamentais. Às vezes é não falar nada, às vezes é jogar uma palavra com mais curiosidade. O judô psicológico da fase 1, a gente articula cada um desses elementos de como perguntar, quando perguntar, o que fazer em cada resposta. Esse é o judô psicológico da fase 1 do curso ACA. Gostou desse conteúdo? Então, compartilha com outras pessoas. Se inscreve no meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau!